O mundo não é só natureza bruta. O mundo é composto por inúmeras espécies, mas existe a espécie humana, que mudou completamente a cara do nosso planeta. Criou para si um meio ambiente próprio. É a única espécie que fez isso. Não há nenhuma espécie capaz de construir meios ambientes. Você pode ver um João de Barro construindo a sua casa. Você pode ver um castor construindo uma barragem. Mas aquilo não é um meio ambiente completo, né? Na verdade, nenhum meio ambiente é completo. Mas aquilo está longe de ser um sistema que mereça esse nome. Nós criamos a segunda modalidade de meio ambiente. É o chamado meio ambiente artificial. Ele não é diretamente aquele meio ambiente a que se refere o artigo 225 da Constituição Federal. Não é o foco da Constituição Federal. Não é não. Mas ele está ligado umbilicalmente e ele é a contraparte da nossa natureza animal. Ele é a nossa natureza cultural. Ele é a nossa natureza do Homo faber. O homem que fabrica, faber. Nós fabricamos prédios, rodovias, redes de esgoto, que muitas vezes são lançadas em estações de tratamento de esgoto, não são lançadas nos rios. Nós produzimos lixo e reciclamos o lixo e damos tratamento correto a ele, mas também fazemos o contrário. Produzimos lixo e jogamos nos mares, na natureza de maneira geral, não tratamos o esgoto, mas é inegável que pelo tanto de reprodução que nós conseguimos empreender, pelo tanto de seres humanos que existem no mundo, mais de 7 bilhões, nós podemos dizer que criamos um ambiente para nós, que não é único, que convive com o meio ambiente natural, que depende do meio ambiente natural, mas é um pouco diferente dele pela sua grandeza e merece ser chamado também de meio ambiente. O meio ambiente artificial é essa enorme área do planeta. Veja uma foto da Terra à noite. Veja os pontos iluminados da foto retirada do espaço, em que você vai ver o tanto que a gente já ocupou esse mundo. Podemos dizer que o ser humano é uma praga, não? A nossa capacidade de reprodução, embora naturalmente não seja das maiores entre os animais, né, é uma das menores, no entanto, não nos impede de ter dominado o mundo, inclusive numericamente. Nenhuma espécie gasta tanta energia do mundo quanto nós. Nenhuma, não chega nem perto. Nenhuma espécie, pelo menos, com a nossa capacidade de destruição e de esgotamento. Por isso que o meio ambiente artificial, ele é totalmente dependente do meio ambiente natural. São dois meios ambientes, mas um depende do outro. A alimentação, 100%. Madeira, 100%. Cimento para fazer os nossos arranha-céus. E é enganosa essa questão da área. A gente é capaz de andar, vamos dizer, um país como a Argentina, em que as cidades são muito distantes umas das outras, é um país muito grande, e uma população concentrada em poucas cidades, né? Nós podemos achar que, nossa, mas ainda há muita árvore por aí, ainda há muita natureza por aí. Podemos falar isso quando a gente anda na Serra do Mar, em São Paulo, no estado mais populoso do Brasil e o mais povoado também, parece-me que também é o mais povoado. Nós podemos ter essa impressão, mas ela é falsa. Parece que as cidades ocupam só o espaço em que elas estão ali, aparentemente. Não. As cidades sugam para que existam, para que elas façam ou se façam aquele ambiente artificial, aquele meio ambiente artificial, elas sugam tudo que está ao redor. A cidade suga as riquezas da natureza selvagem e da natureza cultivada, dos nossos campos, das nossas pastagens. As cidades não são nada.
Para se manter uma Paris, por exemplo, uma cidade famosíssima, todos sabem, belíssima, para se manter aquela joia da cultura humana, do fazer humano, do Homo faber, nós precisamos de uma área equivalente a 200, 300, 400 Paris. Então é enganoso achar que Paris é aquele pontinho no mapa. Não, ele não é aquele pontinho no mapa. Aquele pontinho no mapa simplesmente desapareceria se não fosse uma área muito maior, centenas de vezes maior que ela, para lhe proporcionar o escargot da culinária francesa, para lhe proporcionar as tintas que pintaram os quadros do Louvre, para lhes proporcionar o trigo com que se fazem os brioches. Ora, o que seria de Paris sem toda a natureza selvagem e a natureza cultivada que a cerca? Água potável, de onde tirar? Paris é um bom exemplo de recuperar um rio que estava morto há décadas atrás, que era o Sena. Aliás, por falar em Paris, é uma cidade notável nessa parte, porque ela tem duas redes de água, né? Aproveitando, ela tem a rede potável e a rede não potável de água não potável, para lavar chão, para lavar paredes, etc. e tal, para usar no vaso sanitário. É a única cidade do mundo desse porte que tem esse tipo de cuidado, de não gastar dinheiro com potabilidade que não é necessária. Não precisa de potabilidade para lavar seu carro, nem para lavar a sua varanda. Paris tem isso, por falar no assunto. Todo o abastecimento, de qualquer forma, depende do que está fora da cidade. E do ponto de vista dos processos naturais, do objeto central do direito ambiental, dos valores ambientais, e quando a gente fala de valor ambiental, vamos lembrar de quê? De não imediatismo. Todo mundo quer comer carne, a maioria. Todo mundo quer comer verdura, a maioria. Todo mundo quer tomar leite. Todo mundo quer ter um carro, todo mundo quer se vestir, quer vestir usando linho, às vezes, ou derivados de petróleo, produtos sintéticos. Todo mundo tem direito de buscar a felicidade. A questão é como buscar a felicidade. Existe um modo imediatista, como se não houvesse amanhã, e existe aquele modo que reconhece que nós já somos a geração dos 120 anos. Quando você se aposentar, você ainda viverá mais 30, 40 anos consumindo. Podemos ver a cidade só crescendo, crescendo, crescendo. Hoje a maior parte da população mundial já está nas cidades. No Brasil isso já aconteceu há um bom tempo. Em países desenvolvidos, há mais de século, há países em que você tem 3 a 4% da população no campo, 2%. Uma Grã-Bretanha, por exemplo, o Reino Unido da Grã-Bretanha, Irlanda do Norte. Fica parecendo que as cidades são pequenas. Não, elas são como células. Células, eu diria, cancerosas, aquelas que crescem, aquelas que sugam todas as energias do que está ao redor. E as cidades se espalham. Os caminhões, a Ceasa, já viram os tamanhos da Ceasa? 50, 70, 80 caminhões chegando numa manhã, trazendo a alface do seu hambúrguer, o tomate do seu hambúrguer, o seu leite. Isso tudo é petróleo sendo queimado nesses motores, é petróleo sendo deixado no desgaste dos pneus, no asfalto que foi percorrido. A gente vê meio ambiente de uma maneira holística, 360 graus, realmente significa ver que existe um meio ambiente natural e existe a sua contraparte artificial. E a Constituição não nega isso. A Constituição o tempo todo reconhece esse casamento, reconhece essa aliança, essa interdependência. O ambiente artificial depende do natural, porque sem a madeira, sem o petróleo, sem a areia, sem o cimento, nós nada somos. Mas o natural também depende do artificial. E muito. E se relaciona diretamente um com o outro. Porque o que estamos fazendo com o nosso meio ambiente artificial tem impacto direto no natural. Nós temos um artigo
inteiro ocupando a parte do meio ambiente inteira da Constituição, a parte explícita do meio ambiente. A parte exclusivamente focada no meio ambiente está no artigo 225. Artigo 225 é o nosso número, é o nosso artigo, é a parte principal. Mas também encontramos, quando se trata de municípios, no artigo 182, a exigência de um plano diretor para cada município com mais de 20 mil habitantes. Qual o fundamento disso? Vários, entre eles a questão ambiental. Diretrizes para o desenvolvimento urbano. O meio ambiente não prescinde disso.